Torcedor. Forte, rápido, firme e leal. Características de um jogador de futebol que marcou época e deixou seu legado na eternidade. O grande professor de gerações que aprenderam a amar a arte da defesa e, ao mesmo tempo, a maestria do ataque. De gestos técnicos contundentes, inteligência fascinante e coragem admirável. A força de um ser humano sinônimo de vitória. Natural da cidade de São Paulo, com nascimento datado em 27 de fevereiro de 1929. Uma verdadeira lenda do futebol. Djalma Santos. Djalma Santos. A história de Djalma Santos é daquelas que mudam definitivamente o destino de um esporte. O futebol, tão adorado no Brasil e no mundo, teve em Djalma um de seus grandes mestres. Craque de bola na posição de lateral direito, que ditou tendência em todo o planeta com sua qualidade fora de série. Djalma foi um verdadeiro revolucionário da posição. Início de carreira na Portuguesa em 1948. Primeiro como zagueiro. Estreia na posição de volante e consagração como lateral direito. Vamos à luta, ó campeões, não de vibrar os nossos corações. Desde cedo um jogador ágil, forte e que mantinha relação formidável com a bola. Sintonia intocável e profunda. Vamos à luta, ó campeões, há de brilhar a cruz dos teus brasões e tua bandeira. Pela Lusa, Djalma disputou 510 jogos e marcou 33 gols. O segundo atleta que mais vestiu o manto do clube rubro-verde. Não apenas contribuindo dentro de campo com atuações memoráveis, mas fazendo da Portuguesa uma instituição imponente e campeã. Títulos do torneio Rio-São Paulo de 1952 e 55 e do torneio Fita Azul em 51, 53 e 54. Anos de glória da Associação Portuguesa de Desportos, que até hoje lembra da figura de Djalma com muita honra. O atual presidente do clube, Antônio Carlos Castanheira, revela com exclusividade à Rádio Bandeirantes o nível de influência que a lenda de Djalma ainda exerce sobre a instituição. Sua categoria corre entre as paredes do clube e sua alma vencedora se dilui no DNA dos atletas portugueses, que honram o legado de um dos maiores da história. Djalma Santos está na minha opinião, entre os 5 maiores ídolos da história da Portuguesa. Foi considerado o melhor lateral direito da Copa do Mundo de 58 e influenciou muito, né? Juntamente com aquela base forte que a Portuguesa tinha na década de 50, 60, 70 e até os anos 80, a Portuguesa formou muito jogador. Djalma Santos sempre foi uma referência, além do ser humano que era Djalma Santos, né? Eu, obviamente, não convivi à época de Djalma Santos, mas as histórias que são contadas aqui no Museu da Portuguesa sobre a figura de Djalma Santos, sobre o atleta Djalma Santos, são histórias fantásticas. A responsabilidade de manter vivo o espírito altaneiro de Djalma é um dos combustíveis dos comandantes da Lusa. A base de um clube, né, como a Portuguesa e a história da Portuguesa, é feita dos grandes títulos. A responsabilidade é grande, né, da gente ter a Portuguesa de pé, digna, reestruturada, para que ela mantenha a base formadora. Muito pouca gente sabe, mas a Portuguesa é o 11º time que mais formou jogador para a seleção brasileira. Então a Portuguesa, como muitos clubes no Brasil, permanecendo com a sua história, ficando de pé, de forma digna, não tenho dúvida que vai continuar produzindo grandes craques do futebol brasileiro.
E depois de vencer tanto com a camisa do rubro-verde, Djalma Santos resolveu, em 1959, trocar o vermelho pelo branco. Mudança de ares que seria fundamental para mais um capítulo em sua gloriosa carreira, da Portuguesa para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabendo que vem pela frente e a dureza do prédio. No Verdão foi o auge. 9 anos de um futebol mágico, o que aqueles times alviverdes mais sabiam fazer. Conquistas que contribuíram para que o Palmeiras seja, hoje, um dos maiores e mais vencedores clubes do Brasil. Pelo alviverde foram 7 títulos, 3 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Taça Brasil e um torneio Rio-São Paulo, 502 jogos disputados, 300 vitórias e 10 gols com as cores palmeirenses. O primeiro gol foi marcado no dia 4 de novembro de 1959, contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista. O último em 28 de julho de 1968, em partida diante do Cianorte, um duelo amistoso. A despedida do ídolo palmeirense foi justamente em uma partida contra o Atlético Paranaense, o terceiro e último clube da carreira de Djalma como jogador, e na ocasião, o time que treinava em 1971. As duas agremiações se enfrentaram em jogo amistoso, marcado por homenagens ao ídolo. Pois não, Daci, o presidente do Palmeiras entregou um belíssimo troféu em nome da agremiação alviverde ao Djalma Santos. Depois, várias pessoas, em nome de firmas e de clubes da Várzea de São Paulo e mesmo clubes do interior, fizeram ofertas de placa. Agora a coisa ficou muito emotiva, Darcy, quando o Oberdan Catani fez a entrega de um cartão em nome dos veteranos ao Djalma. No final do primeiro tempo, uma análise calculista da partida, com uma voz que tentava esconder a emoção do momento. Djalma Santos, como lhe parece o jogo até agora? Um jogo bem disputado, as duas equipes estão fazendo justo pelo resultado. Eu creio que o Palmeiras está atacando um pouco mais, mas a minha equipe tem que estar um pouco mais tranquila. Muito bom, Djalma, técnico do Atlético, que os senhores ouviram. Neste meio tempo, uma atuação com a camisa do São Paulo, na inauguração do estádio do Morumbi, como convidado em partida contra o Nacional do Uruguai. A recordação em reportagem da TV Record. Era o dia 9 de outubro de 1960. O São Paulo Futebol Clube fazia seu segundo jogo no ainda inacabado Morumbi, como adversário o Nacional de Montevidéu. Como era jogo de festa, o São Paulo contou com os reforços de Djalma Santos e Julinho Botelho, cedidos pelo Palmeiras, e Almir Albuquerque, o Almir Pernambuquinho, liberado pelo Corinthians. O time brasileiro bateu os uruguaios por 3-0, com 2 gols de Gino Orlando e 1 de Canhoteiro. Ídolo na Portuguesa, no Palmeiras e no Atlético Paranaense, onde encerrou a carreira aos 41 anos de idade. Simplesmente gênio. E foi na seleção brasileira que Djalma Santos realmente marcou o nome na história do futebol mundial. Bicampeão do mundo com a amarelinha em 1958 e 62. O lateral direito que encantou o planeta com sua arte defensiva e potencial de ataque. Ao lado de Pelé, os únicos a disputarem pelo menos uma partida como titular em 4 edições diferentes da Copa do Mundo. 110 partidas oficiais vestindo a camisa da seleção que se consolidou como a maior do mundo, muito pela sua presença. O Brasil tinha Pelé, Garrincha, Mazola, Zagallo, Pepe, Vavá e tinha Djalma Santos. Ele era diferencial. Ele mudou a concepção da sua posição de lateral. Ele foi mágico, mágico, mágico. Sua despedida da seleção brasileira é datada no dia 9 de junho de 1968. Na vitória por 2-0 contra o Uruguai pela Copa Rio Branco, Djalma foi substituído por Carlos Alberto Torres. Uma passagem de bastão.
de um lateral direito que fez história e deixou todos os ensinamentos para que o seu sucessor fizesse o mesmo. Era inevitável, e aconteceu. Com a última dança com a vestimenta amarela encerrada, deixou o gramado emocionado e aplaudido como poucas vezes o estádio do Pacaembu presenciou. Em poucas palavras, o seu muito obrigado. Vai sair o Djalma Santos, vai entrar a Carlos Alberto. São dois capítulos diferentes, um efetivamente se apagando na prática do jogo da bola. Pacaembu de pé aplaude Djalma Santos. Jogadores vão abraçá-lo e ele efetivamente começa a chorar, a torcida brasileira. Dirigentes e jornalistas invadem o campo também para abraçar Djalma. Ele é capítulo de ouro, ele é pedaço belo, ele é pedaço de alma e de coração da história do futebol brasileiro. Sai Djalma carregando carinho, a eterna gratidão da torcida brasileira. Não acredito que o Djalma consiga falar, não. Dá para falar, Djalma? Sim, é claro, é uma emoção muito grande, não resta a menor dúvida, onde eu me sinto mesmo emocionado. Vai, Djalma, vai descansar. Eleito pela FIFA o maior lateral direito da história do futebol em 1997 e 2000. Se não fosse o bastante, diversas revistas esportivas também o colocaram na mesma prateleira, que pertence somente a ele. Encantador, chamado carinhosamente de Lorde, o senhor da bola, marcado por sua jogada característica, forte cobrança de lateral direto na área do adversário e pela habilidade e entrosamento com Mané Garrincha, como recorda Antônio Carlos Castanheira. É só a garotada nova puxar no Google, Guilherme. Você vai ver aquela célebre jogada que o Djalma Santos fazia com o Garrincha, onde ele punha o calcanhar na frente da bola e dava um toque para trás para a bola passar por cima para o Garrincha iniciar a jogada. Que é aquela famosa tabelinha de antigamente, que se fazia o lateral com ponta, né? Além do Atlético Paranaense, Djalma Santos também foi treinador de Vitória, Paulista de Jundiaí, Sampaio Corrêa do Maranhão e Uberaba de Minas Gerais. E foi justamente essa cidade mineira que recolheu o corpo e eternizou a alma de uma lenda. Djalma faleceu no dia 23 de julho de 2013 no plano terrestre e partiu para a vida eterna nas escrituras do futebol. O Lorde completaria 96 anos em 2025. Seria quase um século respirando o ar do planeta, que fazia funcionar um corpo que durante 24 anos se movimentou de forma poética nos campos de futebol. Uma poesia diferente daquela adorada comumente na figura de grandes atacantes. Uma obra que circulava no equilíbrio entre a defesa e o ataque, entre a destruição de jogadas e a construção de sonhos ofensivos pelo lado direito do campo, entre a harmonia da tática e a melodia do improviso. Se o senhor tivesse que definir uma palavra para o Djalma Santos, qual seria? Genial. Djalma, me permite, eu vou ler a plaqueta do Troféu Bandeirantes. Troféu Bandeirantes ao craque de sempre, Djalma Santos, glória do futebol brasileiro, homenagem da rádio e da TV Bandeirantes. Quero agradecer aqui a Bandeirantes pela maneira com que sempre me incentivou. Houve as críticas, é claro, porque é justo, mas as críticas que eu peguei como construtivas, aceitei-as e tenho grandes amigos na Bandeirantes. Portanto, eu quero deixar aqui meu agradecimento aos que dirigem essa grande emissora. O meu abraço a todos. Um abraço a você, Djalma. O senhor da bola, o revolucionário da posição, a referência como lateral direito, simplesmente Djalma Santos.
Sonorização do grande Roger Palme Duarte.